Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! A paz do Senhor! Eu espero que você esteja bem, para a honra e glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. E eu não sei se você assistiu o meu vídeo de ontem sobre conduta cristã. E como falar de conduta cristã se não falarmos sobre as nossas vestimentas? E eu falei alguns meses atrás sobre Efésios 6. E eu comecei o vídeo fazendo a seguinte pergunta. Dentro de Efésios 6, eu te pergunto: como a gente deve se vestir para entrar numa audiência? Para comparecer diante de um juiz, num tribunal? Qual é a roupa que a gente deve usar? Quando a gente vai entrar num fórum, numa delegacia? Tá pensando aí? Então vamos lá. Quando a gente vai para um casamento, como devemos estar nos vestindo? Quando a gente vai numa festa, numa programação, quando a gente vai para um restaurante, a cada lugar nós temos um tipo de roupa, né? Agora eu te pergunto, e você? Quando você vai para a casa do Senhor, qual é o seu tipo de roupa? Vou dar alguns segundos para você pensar. Vamos lá. Dentro de Efésios 6, que eu vou estar falando sobre revestimento espiritual, sobre sobre vestimentas. Eu acho muito engraçado que nós temos respeito com tantos lugares que nós entramos, porque dentro de um tribunal, dentro de um fórum, você não pode entrar de qualquer jeito. Para quem não sabe, eu sou estudante de Direito, né? E alguns anos atrás eu trabalhei em um determinado fórum e eu lembro de uma certa audiência que uma das partes do processo não estava vestida adequadamente, não estava mesmo vestida adequadamente. Você via todo o corpo dela, menos a roupa, a peça qual que ela estava usando. Débora, você está criticando? Não. É um lugar que você deveria estar vestido adequado e ela foi barrada para o processo que ela estava rolada como uma das partes, ela não pôde participar. Então, assim, muitas pessoas elas não têm noção do local a qual elas estão entrando. Nós sabemos que todos esses lugares mais rígidos, se assim eu posso dizer, né, com autoridades, você tem que ter uma vestimenta própria. Você não pode entrar de qualquer jeito. A parte de um hospital que o Guigui ele vai, você não pode entrar de chinelo. As policlínicas, você não pode entrar de chinelo, você não pode entrar de bermuda. Tem uns acessórios que você não pode estar trajando. Você tem que estar vestido adequadamente para estar entrando ali naquele ambiente militar. Então, quando eu passo e observo que todos esses lugares têm a sua vestimenta própria, a igreja ela também tem a vestimenta própria, a vestimenta adequada para a conduta de um cristão. Você deve estar se perguntando, Tadé, o que Efésios tem a ver com isso? A palavra do Senhor fala que devemos nos revestir. A palavra do Senhor fala que precisamos nos vestir da armadura de Deus. Nós temos respeito muitas das vezes com tantos outros lugares para nos vestir adequadamente, que quando chegamos na presença do Senhor, nós estamos de qualquer jeito. Não estou falando de mulheres, estou falando também de homens, que estão trajando vestimentas impróprias, que não estão se vestindo da armadura de Deus, que não estão tendo respeito quando entram diante da presença do Senhor. A conduta de um cristão, como eu mencionei ontem em Tito 2 e Tito 3, ela precisa ser amável, cortês, suportar tantos outros. Principalmente a conduta de um cristão, ela precisa ser reconhecida pelas suas vestimentas. A palavra do Senhor: finalmente fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder estar firme contra a cilada do diabo. Um cristão que busca ter uma conduta semelhante à de Jesus Cristo, ele vai saber que ele não pode se vestir de qualquer jeito. Ele vai saber que dentro da casa de Deus ele precisa ter temor do Senhor. O que está faltando em algumas pessoas é temor do Senhor. Sai entrando vestindo qualquer coisa, sai entrando de qualquer jeito. Presta atenção em como você quer que Deus te veja. Você não está indo para a igreja para que o homem veja, para que a mulher veja, para que eles pequem. Você está indo para a igreja para que Deus te veja.
Você precisa ser reconhecido pelo Senhor. Você precisa trajar uma vestimenta que não faça o seu próximo pecar. A palavra do Senhor manda que a gente tem que suportar a debilidade do outro, que a gente tem que ser o quê? Se estamos fortes, a gente tem que ajudar o irmão que está fraco. Mas aí a irmãzinha vai com aquela roupa lá. Essa semana eu postei no status, o Espírito Santo falou assim, vai lá e apaga. Porque muitas das coisas que a gente fala, a pessoa ela pode achar que é indireta, mas só que é palavra. Tá tão calor, mas tão calor, que dentro das igrejas, eu não estou falando, a igreja tá... Dentro das igrejas, as irmãs e os irmãos estão indo como se estivessem indo para uma piscina, indo para uma praia, como se eles estivessem no local de banho. E o Senhor está falando assim, olha o traje que você está entrando na minha casa, olha as suas vestimentas. Esse vídeo que eu estou gravando agora, eu já gravei ele há meses, falando de Efésios 6. E eu estou novamente aqui gravando porque é uma palavra que precisa ser compartilhada. Nós precisamos estar vestidos. Se para a guerra, se o Senhor Jesus Cristo manda a gente se revestir da armadura de Deus, para dentro da igreja a gente precisa também estar vestido adequadamente. Os nossos trajes, as nossas vestimentas precisam estar de acordo com a conduta cristã, estar de acordo com a palavra de Deus. Mulheres, o Senhor nos ensina como nos vestir. Tem irmãzinha que deixa de literalmente, você consegue ver por baixo da roupa dela. Então assim, o irmãozinho, aquela calça tão justa, que marca o que não tem que ser marcado. E são homens e mulheres que estão na frente, que precisam trajar vestimenta vinda dos céus. Quando vamos para uma guerra, o soldado ele sabe como se vestir. Se vestir da armadura de Deus é ter a certeza que nós estamos constantemente numa batalha contra a nossa carne, contra a nossa vontade, para que o reino seja pregada, para que a palavra de Deus seja pregada, para que a palavra de Deus alcance corações. E não que as nossas vestimentas façam o outro pecar. E não que as nossas vestes façam o outro olhar para a gente com olhos maldosos. Ah, mas ele não tem que olhar a gente, mas só que é inevitável. Há roupas, há vestimentas que fazem, infelizmente, até aquele que não está olhando com olhar de pecado, ele olha com olhar de crítica. Meu Deus, olha aquela roupa aí, não sei, entendeu? Vamos, na conduta cristã, vamos buscar nos vestir como o Senhor Jesus Cristo em sua palavra nos diz. Se para cada local nós sabemos o tipo de roupa que temos que usar, para a presença de Deus também, para dentro do templo, que é um lugar santo, a casa do Senhor continua sendo um lugar santo. Então vistam-se de toda a armadura. Nós somos soldados que estamos constantemente militando contra potestades e espíritos. Nós não estamos lutando contra a carne, a própria palavra fala, mas contra os poderes, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa carne não é contra os seres humanos, contra a carne, mas sim contra esses espíritos. E precisamos estar nos vestindo da armadura de Deus. E a nossa vestimenta precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Imagine você manejando a espada, com uma roupa que quando você levanta o braço vai aparecer sua barriga, ou quando você abaixa para dar um golpe vai aparecer o que não tem que aparecer, ou quando você vai fazer um movimento aparece o que não é para aparecer na parte de baixo. Então nossa roupa ela precisa estar de acordo. Os nossos trajes precisam ser trajes do céu. A nossa conduta cristã precisa ser como o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado. E as nossas vestimentas precisam ser vestimentas santas. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, assim como Efésios 6. Vistam-se da armadura de Deus para que a gente possa estar firme nos dias maus. A nossa vestimenta precisa estar de acordo com o que Deus tem nos ensinado em sua palavra. Uma conduta cristã também precisa conduzir o seu armário, as suas vestimentas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que jamais, jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos nos vestir, nos revestir da armadura do Senhor e nos vestir com as vestes celestiais, porque a palavra do Senhor em 2 Pedro também fala, o Senhor está vindo buscar uma noiva que esteja
em paz, irrepreensível, com suas vestes o quê? Trocadas. Então, que as suas vestes sejam vestes celestiais e que venhamos resplandecer o brilho do Senhor Jesus Cristo, essa luz que o Senhor Jesus Cristo é. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, jamais, jamais, jamais. Volte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz do Senhor.